O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E por falar no site, canal de YouTube e podcast também, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, meu amigo e companheiro, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes. Você está com essa voz sensual hoje, agravada pela gripe. Sim, é febre, na verdade. Não, febre é um sintoma, não é uma doença. Não, eu não tô com gripe porque eu tomei a vacina. Filhão, a vacina é apenas o meio do governo de controlar a gente. É Charlie Sheen já disse isso. Antes de começarmos aqui, um abraço a todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia nesse que é o melhor programa sobre história do mundo. Aqui mandar uns abraços antes de começarmos. Um pro Rafael Tzvako, não sei se a pronúncia está correta, TSAVKKO, que mora no País Basco, né? Pesquisa o assunto e gostou do último Fronteiras Invisíveis do Futebol. Um abraço também para personalidade internet, empreendedor e gênio da informática, ouvi dizer também, o Marco Gomes. Um abraço também pro André Rodrigues, que corrigiu uma pequena cãibra mental minha, porque eu falei que Pepino Breve era filho de Carlos Magno, mas Pepino Breve é o pai do Carlos Magno, né? E, enfim, peço desculpas, eu não deveria ter cometido essa cãibra mental. Essa não tem muito perdão mesmo. O Euler Rodrigues disse pra gente, embora ele tenha escrito meu nome errado, acho que ele tá falando comigo, que o húngaro não é uma língua isolada, mas é parente do finlandês, do estoniano e do lapão, que eu imagino que a língua da Lapônia é a língua do Papai Noel. Ele disse que finlandês, inclusive, é outra língua difícil de aprender. Não sei porque ele diz isso, ela me parece super tranquila. É só você colocar 8 Ks entre cada vogal. A vogal é I. Exatamente. Só tem essa opção. Você coloca um I, 8 Ks, outro I, 8 Ks, pronto, acabou. É basicamente isso. É quase um código binário. Um abraço para Pri Guerreiro, que também sempre nos recomenda, já escreveu um texto sobre a gente lá no site dela, o Rock Me On. E um abraço também para o João Eugênio Córdova, Brasil, que foi o primeiro Fronteiras Invisíveis do Futebol que ele ouviu, gostou muito e vai usar nas aulas de história dele, então a gente quer ir 10%, negociável, né? Podemos conversar. E um abraço principalmente também para todos os nossos apoiadores lá os literalmente apoiadores que contribuem com o Xadrez Verbal mensalmente. Negociável caramba, o preço é tabelado. Mandar um abraço pro Leonardo Abreu, que lembrou que o Miquel Merino, uma das promessas do Borussia Dortmund, com apenas 21 anos, também é basco, mas ele não sabe se existe alguma identificação do prodígio aí com a região. Mandar um abraço também para o Gabriel Protsky, que assistiu recentemente um filme basco chamado Picadeiro e que mostra um jogo do Athletic Club. Um abraço também para o sempre presente Marcelo Morikawa, que também lembrou dessa questão do húngaro e do finlandês, e também lembrou de 2 bascos que a gente esqueceu de citar aqui no Brasil. Um deles, o Emílio Garrastazu Médici, ou seja, ele era basco por parte de mãe, e o técnico Jorge Iparraguirre, que jogou na Ponte Preta nos anos 80 e como técnico treinou o Palmeiras e a Inter de Limeira. E também mandar um abraço para o Anthony Moura Fé, que citou que o mapa Inferno do Counter-Strike Global Offensive é ambientado num vilarejo da Espanha e a roupa usada pelo time terrorista é a mesma do ETA. Vivi para ver você citar Counter-Strike no ar. Pois é. Sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco desse Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Minas Gerais.
A história. Felipe, é verdade que o fóssil mais antigo encontrado nas Américas foi encontrado em Minas Gerais? Então, meu caro Matias, nesse programa comemorando aí o aniversário aí de Tiradentes, dá pra gente dizer que o primeiro habitante de Minas Gerais tem nome. É a Luzia, né, que como você disse, é o nome do fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Foi encontrado em escavações na região da Lapa Vermelha, uma gruta na região de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi encontrada em 1975 e tem mais ou menos, a estimativa aí, 13 mil anos de idade. Então, temos o nome do habitante mais antigo das Minas Gerais. É isso, até daqui a 2 semanas. A região onde hoje é Minas Gerais já tinha presença de grupos indígenas até pelo menos 12 mil anos atrás, e até o início da chegada portuguesa, até ali o século XVI, nós tínhamos provavelmente mais de 100 grupos indígenas na região, especialmente do tronco linguístico Macro-G, como diversas populações, como por exemplo Chacriabás, Machacalis e os Araxás. Inclusive Araxá é um termo, batiza uma cidade, né? Como a colonização portuguesa, né, vai chegar nas Minas Gerais. Porque lembrando, né, já que isso inclusive é uma piada corrente, Minas Gerais não tem praia, né? Então, a colonização brasileira, ela de certo modo, durante muito tempo, ela ficou restrita à região do litoral. E inclusive dá para dizer que até hoje a discrepância populacional é enorme. Mas sobre essa questão do litoral, muitos mineiros chamam o Espírito Santo de litoral de Minas. Bem, aí é uma questão bairrista deles. Nem eu nem você temos lugar de fala para nos meter nessa discussão. Eu tenho lugar de fala porque a família da minha mãe é capixaba. Então aqui para vocês, ó. Tá meio tênue essa ligação, mas enfim, parte do lugar de fala foi obviamente brincadeira. Quem quiser dizer que o Espírito Santo é praia dos mineiros e não tiver nenhum capixaba por perto, fique à vontade. Agora, como a presença portuguesa e a colonização portuguesa chega nas Minas Gerais? Né, por conta do processo, especialmente das bandeiras, né, as entradas e bandeiras, que são consideradas é o grande mito fundador do estado de São Paulo, mas também tem uma presença muito forte em Minas Gerais, primeiro com a busca de apresamento de indígenas e também a busca por recursos naturais, aquela questão de você ter diversas lendas e o exotismo do interior do Brasil, então a busca por uma cidade feita de ouro, por grandes civilizações indígenas, ou então que os portugueses chegaram a alguma coisa parecida com o Éden, né, como está no Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. E aí, dentre essas expedições, nós temos a mais destacada, a de Antônio Dias de Oliveira, que vai fazer um assentamento ao pico do Itacolomi, que viria a ser Vila Rica em 1652, com a junção de vários arraiais, e que hoje é Ouro Preto, e durante muito tempo foi a capital das Minas Gerais, e mais do que isso, foi um centro de poder, né, da América Portuguesa, também chamado, né, erroneamente, mas não seremos preciosistas, né, de Brasil Colônia. E por que nós temos a fundação desses arraiais? Porque nós temos, né, descoberta aí de recursos naturais preciosos, especialmente o ouro, mas em menor grau também diamantes. E aí, isso é uma coisa que a gente fica tão naturalizado que a gente não percebe, né? Mas a região das Minas Gerais é justamente porque é uma região onde você tem muita mineração, né? O nome mineiro, ele pode ser um substantivo de natalício, não é natalício, gentílico, ou como um substantivo comum de ocupação profissional. E com a chegada dos bandeirantes
o estabelecimento de regiões de mineração e o apresamento ou expulsão ou conversão dos indígenas locais, nós temos a formação ali de uma sociedade com características próprias, e aí com isso a gente tem um marco temporal muito importante, que todo mundo vê no colégio e dorme nessa aula, que é a Guerra dos Emboabas, em 1707 até 1709. Que significa emboaba, né? Aquele que ofende, em tupi. E por que o nome da guerra vem em tupi? Aí é outra coisa importante a gente lembrar. Durante muito tempo, as regiões de São Paulo, que hoje são São Paulo, Minas Gerais, parte do Paraná, não falavam um português puro. Falavam que depois se convencionou chamar de idioma geral paulista, idioma geral mineiro, que era um português mestiço, era um português com palavras em tupi-guarani, com palavras de origem indígena. Quando eu digo palavras, não estou falando só você falar o nome de uma localidade, vou ali em Araçatuba, né, que é um nome indígena. Você usava termos indígena mesmo, não era um português 100% português. Por isso que isso é uma coisa importante de lembrar. Um bandeirante ou um padre jesuíta que residia nessas regiões no século XVII e século XVIII não falava português propriamente dito. E a Guerra dos Emboabas era o quê? Eram basicamente portugueses vindos da Europa e imigrantes vindo especialmente da região que hoje é o atual Nordeste do Brasil, que já estava começando a passar por um início de crise açucareira, vão para as regiões das Minas Gerais buscando ouro, buscando riqueza, uma espécie de corrida pelo ouro. E os bandeirantes consideravam que, pelo direito de conquista, pelo direito de exploração, por terem descoberto aquelas minas, elas eram deles. Então aquelas pessoas não poderiam estar ali, então nós tivemos uma série de hostilidades, de conflitos em busca dessa exclusividade. Porém, os paulistas são derrotados e é criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que basicamente sacramenta a presença da coroa portuguesa na região, e vai ser a coroa portuguesa que vai fiscalizar e controlar a exploração de ouro das minas. E aí vai estabelecer-se, inclusive, né, o recolhimento de 20% de todo o ouro produzido, que era o quinto, e que alguns etimólogos dizem que originou a expressão, né, quinto dos infernos. Já aqui na obra de Dante Alighieri, você não tem níveis diferentes dos infernos. Você tem vários círculos, mas eles são concêntricos. E o quinto dos infernos é um dos mais bobinhos, inclusive. Não é dos mais trash. E aí tem uma coisa interessante que... Você fez Marquese na faculdade? Não. Não? Bem, só para contextualizar nosso ouvinte, o Rafael Marquese é um professor de América Portuguesa, né, de Brasil Colonial, e com ele eu li alguns textos muito interessantes, e eu perguntei porque muitas vezes cada professor de uma mesma matéria, mas cada professor costuma ter a sua abordagem diferente e tudo mais. Eu fiz o João Paulo Pimenta. E eu li alguns textos sobre a região das Minas, por exemplo, alguns textos do padre José Antonil, e, assim, é muito interessante a gente pensar, infelizmente a gente não tem obras, digamos assim, da cultura pop sobre isso, mas que a região das Minas Gerais era basicamente o nosso faroeste. Porque, primeiro, a abundância de ouro levou a um aumento de preços tremendo, você tinha regiões, basicamente, onde não havia lei, né? Então, e com uma riqueza abundante, então todo mundo andava armado, você tinha disputas ali pelo domínio de minas, pelo domínio de riquezas. Foi o primeiro momento, talvez, em que a gente teve uma espécie de ascensão social no território brasileiro. Então, é muito curioso, assim, porque o que a gente imagina do faroeste dos Estados Unidos, ali da segunda metade do século XIX, especialmente, adaptando, obviamente, né, pelo período, foram as Minas Gerais do século XVIII. Era uma espécie ali de faroeste, né, estabelecimento de cidades, de vilas, né, pioneiros que iam, né, pioneiros aqui o termo da palavra em inglês, né, que iam buscar novas reservas, iam procurar novas reservas minerais.
E nesse momento, inclusive, ali no Vale do Jequitinhonha, nós temos a primeira descoberta de diamante no Brasil, né, que foi estabelecida também posteriormente pela coroa portuguesa. Foi fundado o Arraial do Tijuco e que hoje se chama Diamantina, vejam só vocês, né, justamente por conta aí da presença do diamante. No auge dessa exploração do ouro, a mão de obra de negros escravizados era essencial para a extração mineral. Então o tráfico de pessoas, né, o comércio de pessoas escravizadas era muito presente na região das Minas, e por conta da geografia, por conta desse cenário de faroeste, e também por conta de muitas vezes escravos conseguirem contrabandear ouro, digamos assim. Na verdade não era bem contrabando, né, porque eles, de certo modo, né, você quando está escravizado é um mecanismo de defesa, né. Nós tínhamos muita fuga dessas pessoas escravizadas, estabelecimento de muitos quilombos na região, provavelmente foi a região com o maior número de quilombos na história da América Portuguesa. E nós tivemos não apenas o estabelecimento de quilombos, mas também o estabelecimento de pequenas cidades e entrepostos comerciais com população de maioria negra, que serviam muitas vezes, inclusive, como uma forma de você fazer negócios, comprar mercadorias ou pagar em ouro por fora da fiscalização da coroa portuguesa. Então esse é outro aspecto muito interessante aí nesse cenário extremamente rico das Minas Gerais. E aí com o florescimento, né, da região, nós temos o estabelecimento do Caminho Novo, que é a estrada que ligava as regiões mineradoras ao Rio de Janeiro. Hoje muita gente faz essa trilha, né? Hoje, inclusive, acho que usam outro nome, né? Tem a Estrada Real, tem o Caminho Novo, mas aí eles viraram a mesma coisa, não sei, um negócio assim. E essa sociedade, né, culturalmente diversa, e aí nós temos um florescimento chamado Barroco Mineiro, porque é um processo que a gente tem que lembrar parecido com o do Renascimento italiano, né? Onde você tem grana, você vai ter valorização e renascimento cultural. É um processo basicamente que um depende do outro. Então, onde você tem esse foco de riquezas, então você vai ter o fomento da música, da pintura e do artesanato e da escultura. E aí o mais conhecido, né, o trabalho do Aleijadinho, que tem gente que diz que até ele não teria existido. Eu não conheço muito sobre isso, para ser sincero. E o mestre Ataíde. Então, o florescimento cultural, o estabelecimento de uma cultura própria na região das Minas Gerais se dá muito em torno disso, de ter sido um polo de riqueza muito grande. E durante muito tempo, né, a gente mencionou isso no programa de Pernambuco, né, se Pernambuco, junto com a Bahia, foram ali o centro do Brasil, séculos XVI, XVII, talvez comecinho do XVIII, no século XVIII e início do século XIX, certamente esse eixo vai para as Minas Gerais. E aí, ao mesmo tempo, nesse período, inclusive, nós temos, né, a chamada Conjuração Mineira. Né? Esse é um termo interessante. Para quem quiser uma coisa um pouco mais animada, quiser assistir a alguma coisa, melhor dizendo, tem uma nerdologia sobre isso, sobre Tiradentes, que a gente fez recentemente. Agora, no caso, por que eu estou falando Conjuração Mineira, né, e não Inconfidência Mineira? Porque Inconfidência Mineira é um termo legalista, é um termo de parte da coroa. Né? Olha, vocês traíram a rainha, vocês foram inconfidentes, vocês foram traidores. Agora, o termo correto, digamos assim, seria conjuração, porque foi um levante nativista. Né, nós não somos mais súditos da coroa portuguesa, até porque Portugal não tem mais coroa. Então não tem razão de chamar de inconfidência. Claro que eventualmente um outro monarquista possa querer manter essa nomenclatura. E qual o contexto, né, da Inconfidência Mineira? Primeiro, né, o declínio da produção do ouro. O declínio não por incompetência, por alguma coisa assim, mas porque, né, o ouro uma hora ele começa a se esgotar.
Então... Ele não é renovável. Não é uma fonte renovável. Então, e o declínio da produção do ouro e o aumento do contrabando do ouro, né, e aí vem o famoso termo, né, santo do pau oco, né, que eram as imagens que dentro dela você guardava ouro, especialmente ouro em pó, e aí você usava uma imagem religiosa porque a fiscalização não ia sair por aí quebrando imagens, né, então é daí que surgiu o termo santo do pau oco. O governo português mantém a sua sanha de arrecadar e institui, por exemplo, a derrama, né, que era, olha, 20% de todo o ouro produzido. E se todo o ouro produzido ficar abaixo de 100 arrobas, eram 100 arrobas, né? Acho que eram 100 arrobas. De 100 arrobas, nós temos a derrama, que é, olha, a gente vai confiscar o ouro que tiver para completar aí esse patamar. A situação se agrava e com um grande terremoto de Lisboa, de 1755, que destrói a capital portuguesa, destrói boa parte de Portugal. Lembrando que aí começa a ascensão do Marquês de Pombal, né? A partir da reconstrução de Lisboa que a figura pombalina cresce muito. E aí você precisa de dinheiro para a reconstrução de Portugal. Então, o governo, por isso que o governo português vai manter essa política, digamos assim, de confisco do ouro, de uma grande extração do ouro. Os princípios que orientam, que inspiram, né, a conjuração mineira são o estabelecimento, né, são princípios iluministas, parcialmente iluministas, né, especialmente uma interpretação do iluminismo dos Estados Unidos também, né, os inconfidentes, por assim dizer, teriam feito uma aproximação com Thomas Jefferson, inclusive, na época. Eles pretendem estabelecer uma república em Minas Gerais. Não era pela independência de todo o território brasileiro, tá? A Conjuração Mineira era por uma república em Minas Gerais. Não aboliria a escravidão, existiam alguns defensores da abolição da escravidão, mas não era uma pauta principal para o grupo, não era uma pauta unânime. Na verdade, a maioria dos seus integrantes eram membros da elite mineira. Isso significava duas coisas, que eles tinham escravos e que eles deviam para o fisco da coroa. Tanto que, né, o Joaquim Silvério dos Reis, também conhecido como o Traíra, após uma investigação preliminar por parte da coroa, já suspeitando do que poderia acontecer, Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão aí das suas dívidas, né, delatou todo mundo, fez aí uma delação premiada, fez um acordo, entregou todo mundo. Nós tivemos uma série de presos e como eu disse, né, para quem quiser uma coisa mais específica sobre a conjuração, tem lá o Nerdologia e tem lá dividido em o que aconteceu com cada um, mas nós tivemos basicamente todos os integrantes presos. Os clérigos que eram integrantes do movimento tiveram, né, suas punições definidas pela Igreja Católica. Boa parte deles foi sentenciada à morte. Nós temos fontes primárias sobre isso, né, os autos da devassa. Porém, o único que foi sentenciado à morte foi, né, Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado, e todos os outros que foram condenados à morte tiveram sua pena comutada para degredo, né, foram simplesmente expulsos da colônia. Inclusive, as partes do Tiradentes, elas foram espalhadas pelos 4 cantos de Minas para servir de exemplo. Isso. E aí tem uma série de, né, aspectos muito interessantes sobre isso, que é bom lembrar, né? O Tiradentes, não existe nenhum retrato feito do Tiradentes com ele vivo, na época em que ele estava vivo. Segundo, o Tiradentes ele tinha sido militar. Então, como militar, o máximo que ele poderia ter era um bigode. Terceiro, quando a pessoa era presa, ela tinha todos os seus pelos raspados para evitar a questão de piolho, né? Uma prática que, entre aspas, continua até hoje, mas por uma questão de humilhação, né? E aí, recentemente, o Ike Batista viralizou porque, né, descobriram que o cabelo dele não era cabelo. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Tiradentes não parecia Jesus, né? Isso foi uma imagem criada pelo movimento republicano,
Né? E esse acaba sendo o grande legado da Conjuração Mineira. Né? É a data magna do Estado. A bandeira de Minas Gerais é a bandeira que se acredita que era a bandeira proposta pelos inconfidentes. E o Tiradentes, ele se torna... cria-se o herói de Tiradentes. É isso que é importante as pessoas pensarem. Né? Não é que Tiradentes não existiu, não é que mentiram para você, né? Como algumas obras gostam de dizer de forma bem sensacionalista. É um processo de criação do herói. O Tiradentes existiu. Só que o Tiradentes herói é uma criação, assim como basicamente todo e qualquer herói. Né? O único herói que não é uma criação, que você pode atestar fielmente que ele fez tudo que está escrito, é Luke Skywalker. Agora, o Tiradentes, e por que teve essa criação do herói? Porque assim, o Brasil se tornou independente com o líder desse processo sendo o futuro imperador Dom Pedro I, herdeiro do trono português, que foi rei português, como Dom Pedro IV. Então o movimento republicano queria um patrono da independência que não tivesse conotações monarquistas. Então resgata-se a imagem do Tiradentes, especialmente por conta do Campos Salles, que tinha feito um livro, alguma coisa assim, sobre os Altos da Devassa, era fã do Tiradentes, digamos assim. E o Tiradentes, ele era, primeiro, uma figura republicana. Segundo, ele foi morto pela avó do cara que declarou a independência do Brasil. Então, pegava bem também. Olha, ele foi morto pelos portugueses. Era um mártir. Era um mártir. E aí você cria a imagem desse... mas como ele parecia? Não sei. Então vamos pintar aqui... esse rosto aqui te lembra alguém, entendeu? E aí você pinta um rosto que remete à imagem consagrada, né, de quem seria Jesus Cristo. Embora, né, muito provavelmente Jesus Cristo não parecesse daquela maneira também, mas também não tem foto de Jesus Cristo. Então você cria ali esse mito, esse mártir legitimador da República, especialmente de Minas Gerais, vira a data magna do Estado, tudo mais. Só que tudo isso acontece já com a República, tá, gente? Essa coisa de você ter cidade chamada Tiradentes, palácio de Tiradentes, medalha de Tiradentes, tudo isso é com a República. Durante o Império, a Inconfidência Mineira, ela tinha um papel mais ou menos, olha, foi ali um grupo que tentou separar o Brasil, lutando contra a coroa, e foi executado. E esse cara aí foi executado, pronto, acabou. E algumas décadas adiante, na República Velha, também tem essa valorização, né, do patrimônio arquitetônico das cidades, aspas, históricas, né, porque como a história ela não é finita, toda cidade é histórica, né? Mas esse próprio conceito das cidades históricas, a valorização de uma arquitetura genuinamente brasileira, vem com o modernismo. Ali, Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, elas estavam abandonadas até a década de 20. Então toda essa criação... Muito do que hoje a gente considera como o patrimônio cultural mineiro, né, vem desse período. Outro grande patrimônio cultural mineiro, antes a gente o feijão tropeiro. Exatamente. que é aquela coisa de ser comida de... Né, na Bahia eles falam comida de farnel, né, comida para viagem, né, que é carne de sol, charque, feijão tropeiro, que é a ideia de, olha, você faz um monte de comida e vai viajar para o meio do mato e ela não vai se estragar tão fácil. Depois é só dar ali, fazer uma fogueira, esquenta e come. Então, né, então vocês pensem aí num feijão tropeiro e fiquem com fome. Já que a gente citou o feijão tropeiro, que é a comida típica dos estádios mineiros, se você for a um jogo de futebol em Minas Gerais e não comer um tropeiro, a experiência não foi completa. E inclusive em Minas se usa muito o aumentativo, então lá você não vai achar também o feijão tropeiro, é o tropeirão. Então vamos passar para o segundo bloco, que a gente fala sobre o futebol em Minas Gerais. O campo. E Felipe, antes da bola rolar, essa questão dessa construção do herói de Tiradentes me faz lembrar de uma célebre frase do Bertolt Brecht, que é: infeliz a nação que precisa de heróis, né?
Mas, de certo modo, todas criam seus, Sim, né? Então, lembrando que ele inspira, né, um grande personagem da televisão brasileira, né, o Bertoldo Brecha. Venha! Meu Deus! Meu Deus, me arrependi de ter feito esse comentário. Bem, vamos falar sobre os primeiros passes do futebol em Minas Gerais. Como na maioria dos estados brasileiros, o futebol em Minas começou em sua capital, né? Recém-inaugurada capital, né, Felipe? Exatamente. Aqui só uma breve contextualização, meu caro Matias. Alguns dos nossos ouvintes vão notar que esse bloco do campo está ligeiramente diferente do que foram os programas anteriores sobre estados brasileiros, Pernambuco e Minas Gerais. Porque assim, a gente tem que se prevenir o máximo possível para evitar acusações de clubismo, né? Então a gente tá fazendo as adaptações. Toda vez que vocês fazem alguma reclamação nesse sentido, a gente faz uma pequena adaptação, tá? Então, só para citar, só para deixar claro. Né? No caso de Minas Gerais, o primeiro clube foi fundado em Belo Horizonte, o Sport Club Football, né? Muito criativo o nome, com a grafia inglesa, né? Foi fundado em 10 de junho de 1904, com a sua primeira partida sendo disputada no dia 3 de outubro do mesmo ano, porém não foi uma partida contra alguém, foi uma partida entre os seus dois quadros. Um rachão, né? Foi ali um peladão com juiz. O clube foi fundado pelo Vitor Serpa, que foi um carioca que havia estudado na Suíça, onde teve os primeiros contatos com o futebol, e ele é considerado aí, né, o mito fundador, digamos assim, do esporte, do futebol na região das Minas Gerais, né? Se você entrar ali no site da Federação Mineira, se você entrar em diversos outros sites sobre futebol, tem teses acadêmicas sobre ele. Por quê? Porque não se sabe muita coisa assim sobre ele, porque se você, olha só, ele fundou o Esporte Clube Futebol em 10 de junho de 1904 e morreu precocemente em janeiro de 1905. Então, ele morreu ainda bastante jovem, então não se sabe muita coisa sobre esse processo, como foi esse processo. Né? O fato é que o primeiro clube de Belo Horizonte para a prática do futebol foi o Esporte Clube Futebol, que, como a maioria dos times do início do século XX, era alvinegro, e sua primeira partida foi ali entre os próprios quadros. E a primeira partida oficial disputada nas Minas Gerais foi em 21 de março de 1909, quando o Esporte Clube Futebol foi derrotado por 3-0 pelo Clube Atlético Mineiro, que foi fundado em 25 de março de 1908, que é o mais antigo clube das Minas Gerais ainda em atividade. Foi fundado por um grupo de estudantes de classe média de Belo Horizonte, que incluía também 2 ingleses e um italiano. Pronto, citamos os ingleses. Né? Estava demorando. A cota foi preenchida. Mas só um detalhe, né? Você citou esses 3 europeus, mas teve um quarto europeu que foi muito importante também para a história do Clube Atlético Mineiro, já que um dos fundadores do Atlético, o Ninico Antunes, ele enviava besouros para um amigo na França, e numa desses envios ele pediu que na volta ele trocasse, né, por uma bola de futebol. Então a primeira bola do Clube Atlético Mineiro foi enviada na França em troca de besouros. Um abraço para o nosso querido Lucas, Dragões de Garagem, que também trabalha com insetos mortos, empalhados, enfim, eu não fazia a mínima ideia disso. Então tá aí, né, a importância do besouro na história brasileira. Em 1914 foi disputada a Taça Bueno Brandão, que é considerado um precursor aí do Campeonato Mineiro, que teve o Clube Atlético Mineiro como campeão. Ele enfrentou o América Mineiro, o Yale e um combinado das duas equipes na entrega das faixas. Né? A gente já vai falar um pouco mais aí dos clubes especificamente. Né? A gente falou do Clube Atlético Mineiro, não por clubismo, mas porque é o clube mais antigo em atividade das Minas Gerais. A Liga Mineira de Desportos Terrestres foi a primeira entidade federativa estadual, foi fundada em 1915, né, que originaria depois a Federação Mineira de Futebol. E apenas aqui para fechar essa parte, assim, digamos assim, sobre a história do esporte em Minas Gerais,
né, no dia 30 de janeiro de 1963, a seleção mineira venceu a seleção carioca por 2-1 no estádio do Maracanã e conquistou o 25º Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Né, caso você não sabia, né, a nossa história ela é tão regionalizada em alguns momentos em que nós tínhamos campeonatos entre seleções estaduais. Sempre lembrando, a gente fez esse adendo no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Rio Grande do Sul, que essas seleções não eram de atletas nascidos no estado, eram de atletas que jogavam por clubes desse estado, né? E aí agora, né, já que você falou dos clubes, né, passando aqui um pouquinho pelos principais clubes de Minas Gerais, de Belo Horizonte e depois do interior, também, né, Belo Horizonte e também interior, né? Já falamos do Clube Atlético Mineiro. O segundo clube mais antigo de Minas Gerais na atividade é o Vila Nova Atlético Clube. Foi fundado em 28 de junho de 1908 por operários e mineradores ingleses da mineração Morro Velho S.A. Porém, apenas em 1907 o Vila Nova... 27, desculpa. Apenas em 1927, Vila Nova foi aceito como participante do Campeonato Mineiro, que era considerado o campeonato da cidade de Belo Horizonte, sob a alegação de que Nova Lima era muito longe. E era um deslocamento muito complicado. Afinal, estamos falando de 15 quilômetros de distância. Então, né, pense em 1927, que é 15 quilômetros nas Minas Gerais, né? Né? Como devia ser a estrada e o transporte. E lembrando novamente, né, que essa questão do campeonato estadual ser disputado por apenas equipes da capital é o que aconteceu na maioria dos estados brasileiros também. A exceção, assim como o do futebol ter começado na capital, é o Rio Grande do Sul. Que a gente já fez um programa. Em 30 de abril de 1912 é fundado o América Futebol Clube, que é fundado por estudantes da elite de Belo Horizonte, embora muitos torcedores do América não gostem de ouvir isso. Em 2 de janeiro de 1921, fundado dentro da colônia italiana em Minas Gerais, a Società Esportiva Palestra Itália, que por conta da Segunda Guerra Mundial vai mudar o seu nome para Cruzeiro Esporte Clube. E antes que me acuse de algum eventual clubismo por semelhanças com a história do meu clube do coração, não há nenhum. Podem ficar tranquilos. E uma coisa muito interessante que eu achei na pesquisa para esse programa, Carlos Matias, é que basicamente todos os mascotes dos 3 clubes de Belo Horizonte e dos principais times do interior foram criados pela mesma pessoa. O chargista Fernando Piero Sete, conhecido como Mangabeira, que na década de 1940 fazia charges no extinto Folha de Minas. Então, como ele precisava ali retratar as equipes de alguma forma, ele criou os mascotes que ficaram eternizados. A raposa do Cruzeiro, o galo do Atlético, o coelho do América Mineiro e diversos outros. Ele que criou, por exemplo, a raposa, o coelho é porque vários dirigentes do América Mineiro eram de uma mesma família de sobrenome Coelho. O Raposa era porque o presidente do Cruzeiro na época era conhecido como esperto como uma raposa, um negócio assim. E o do Galo é porque o Galo teve na época uma virada, assim, tava perdendo de 3-0, virou para 4-3. Ele disse que o Atlético Mineiro era valente que nem um galo de briga, um negócio assim. Então todos foram criados pela mesma pessoa, achei isso bastante interessante. Falando aqui de outros clubes, né, e aí, né, não dá para falar de todos os clubes de Minas Gerais, né, selecionando aqui os que tem pelo menos um vice estadual ou algum campeonato, né, mineiro ou de fora de Minas, né. Falando do interior, nós temos o Tupinambás Futebol Clube, de Juiz de Fora, o Tupi Futebol Clube, de Juiz de Fora, um fundado em 1911, outro em 1912, que fazem o clássico Tupi-Tupi. O Democrata de Sete Lagoas, de 1914, que seu estádio ficou muito famoso, né, a Arena do Jacaré, porque quando os estados de Minas Gerais estavam sendo reformados para a Copa, muitos times mandavam jogos lá, né, o Atlético, o Cruzeiro, então, né, a Alligators Arena, inclusive, né, brincavam na época. A Tombense Futebol Clube, que é da cidade de Tombos, foi fundada em 1914, mas se profissionalizou apenas em 1999. O Uberlândia, de 1922, Associação Atlética Caldense, de Poços de Caldas, de 1925, o Esporte Clube Siderúrgica, de Sabará, de 1930, o Esporte Clube Democrata, de Governador Valadares, de 32, o Boa Esporte,
de Ituiutaba, que foi fundado em 47, se profissionalizou em 98. E hoje não está mais em Ituiutaba, está na cidade de Varginha e recentemente se envolveu naquele episódio polêmico e lamentável, né, de ter colocado o goleiro Bruno, né, como ele ficou conhecido, né, em campo. O lamentável, óbvio, vai ter bastante gente discutindo aí nos comentários, mas, enfim, eu não vou ficar gastando tutano com isso. Se você quiser comentar sobre isso, comente, mas não espere uma resposta. Brincadeira nem tanto, né? Tem o Ipatinga Futebol Clube, também fundado em 98. E aí é interessante a gente pensar que o Boa, ele se profissionaliza em 98, quando é fundado o Ipatinga, e o Tombense se profissionaliza em 99. E os três clubes, eles têm algo muito comum, são aqueles clubes considerados de aluguel, né? São clubes de empresários, são clubes em que o empresário põe o jogador dele para ele jogar, ser exposto e ir para um clube grande. Tanto que, por exemplo, eu não sei se o caso do Thiago também, mas o Vitor Hugo, atual zagueiro do Palmeiras, que provavelmente vai ser vendido para a Fiorentina, ele foi revelado, entre aspas, no América Mineiro, mas o vínculo dele era com a Tombense. Para dar um exemplo disso, o Ipatinga também ficou famoso nesse processo. E entre clubes extintos que tiveram, né, uma relevância pioneira ou de conquistas, tem o Yale Futebol Clube, que a gente já mencionou, que foi fundado em 1910, e ele tem o pioneirismo de ter sido o primeiro clube de Minas a cobrar entradas para uma partida de futebol. No dia 17 de julho de 1911, quando ele enfrentou o Morro Velho de Nova Lima e perdeu. Imagina o carinho da torcida. Pois depois. É a primeira vez que os caras cobram ingresso e perde. O 7 de setembro, Futebol Clube de 1913, que fundiu-se ao América, e por isso que o estádio do América tem o nome de Estádio Independência. O Esporte Clube Retiro de Nova Lima, de 1916, e o Palmeiras Futebol Clube de 1919 de Belo Horizonte, que era preto e branco. Não tem nada a ver com o Palmeiras. Assim como a Associação Atlética das Palmeiras, que foi um dos clubes que deu origem ao São Paulo. Não, ao clubismo. Só estou citando que é outro Palmeiras alvinegro. Agora falando dos dois principais estádios, né? Porque o que aconteceu? Muita gente falou, vocês falaram do estádio que serviu para a Copa, mas não falou dos outros estádios, tá? Então, direito dos outros estádios. Então, assim, os dois principais estádios do estado de Minas Gerais, além da Alligators Arena, que a gente já citou, né, é o estádio Raimundo Sampaio, que é um ex-presidente do 7 de setembro, também conhecido como Estádio Independência, que é o estádio do América, onde o Galo também joga, né, e aí é o nome, né, o chamado de Horto, né, que foi construído para a Copa de 1950. Ele foi inaugurado em 25 de junho de 1950, o Yugoslávia venceu a Suíça por 3-0, e foi rebatizado como Arena Independência em 2012. Em 25 de junho de 2012, nós tivemos o jogo América Mineiro 2-1 contra o Argentinos Júniors. E o estádio Governador Magalhães Pinto, também conhecido como Mineirão, que foi inaugurado em 5 de setembro de 65. A Seleção Mineira ganhou 1-0 do River Plate, e a Seleção Mineira jogou esse jogo de verde. Por que a Seleção Mineira jogou esse jogo de verde? Porque a bandeira das Minas Gerais, que está, por exemplo, na arte do podcast, que todo mundo conhece, que é branca com triângulo vermelho, tem gente que diz que a bandeira dos Inconfidentes era branca com triângulo verde. Então, durante um tempo, as duas bandeiras coexistiram de forma oficial, era uma zona, então durante um tempo a cor de Minas Gerais era o verde. Então a Seleção Mineira jogou de verde nesse jogo. O estádio foi reinaugurado para a Copa de 2014, no dia 3 de fevereiro de 2013, com o Cruzeiro vencendo o Galo de 2-1, e ele ficou muito marcado porque na Copa de 2014, né, além de ter sido um estádio da Copa, foi onde, né, o Davi Luiz apenas queria dar alegria pro seu povo, né, e o Kedira entrou tabelando na área, né, e virou passeio. Mas o Dante conhecia todos eles. Entendeu? Então, 7-1. Né? E o Mineirão faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha, foi projetado pelo Niemeyer, sob encomenda do então prefeito Juscelino Kubitschek, e que, em 17 de julho de 2016, o local, né, o conjunto, passou a ser considerado um patrimônio da humanidade. E sobre o Estádio de Independência, só um adendo de que ele foi o palco da maior zebra da Copa de 50, que foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1-0. Isso. E tem um filme estrelado pelo Gerard Butler,
que faz o goleiro dos americanos sobre isso. Que é horroroso esse filme. Exato, é isso que eu ia falar. Existe um filme, mas não é um bom filme. Mas, sei lá, quem quiser assistir. E foi filmado quase todo no Rio de Janeiro. Se não me engano, o estádio que se passa pela Independência é o estádio de São Cristóvão. Então, mas tá aí. Quem quiser assistir, não tiver nada pra fazer. E vale citar também o Estádio Municipal Parque do Sabiá, de Uberlândia, que é o maior estádio do interior do Brasil. Atualmente a capacidade é de 53 mil pessoas, mas o público recorde foi um amistoso do Brasil contra a Irlanda, 7-0 para o Brasil. Toma essa, Irlanda. No qual 72.733 pessoas estiveram presentes. Mas ele é o maior estádio do interior porque Uber em alemão é grande, né? É acima. Pois é. É a cidade do Uber. Tá. Vamos passar para as rivalidades? Falando agora, né, dos três principais clássicos das Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, né? Nós temos o clássico das multidões, que é o mais antigo, que é entre Galo e América. O primeiro jogo foi no dia 13 de novembro de 1913, um amistoso que terminou em 1-1. Já disputaram 6 finais estaduais. Inclusive a do ano passado. E teve um episódio bizarro que eu também não fazia ideia quando eu pesquisei para esse programa. A final de 1948 entrou para a história como a final do gol do guarda. Porque acabou 3-1 para o América. E o que acontecia? Se o Atlético empatasse, ele era campeão. O América estava ganhando por 2-1 quando o atacante Murilinho chutou, a bola bateu em um guarda municipal. Não me pergunte como, não sei como uma bola entrou, bateu no guarda sem sair de campo. O guarda estava em campo, não sei. Ela bateu num guarda municipal e entrou, e o juiz inglês John Berwick validou o gol, e aí o América foi campeão. Eu não me pergunte como foi essa situação. Né? Foi pior que teve a vez que o Palmeiras ganhou do Santos, uma vez gol de juiz. O Armando Marques, inclusive. Não, acho que não foi o Armando Marques. Eu acho que era o Armando Marques. Enfim, mas o juiz até faz algum sentido a bola bater nele. E o juiz é neutro, ou seja... Agora, por que tinha um guarda municipal perto do gol? Não sei. O retrospecto do clássico são 401 jogos, com 197 vitórias do Atlético, 104 do América, 100 empates. Nós temos o clássico mineiro entre Galo e Cruzeiro. O primeiro jogo foi Palestra Itália 3-0 contra o Atlético no dia 17 de abril de 1921. O maior placar do confronto foi Atlético 9-2 no Palestra Itália pelo Campeonato Mineiro de 1927. E é muito curioso porque essa rivalidade ela tem claramente um divisor de águas, o pré e pós-Mineirão. Né? O pré-Mineirão você tem um predomínio do Atlético e pós-Mineirão você tem um predomínio do Cruzeiro. O primeiro confronto entre as duas equipes no Mineirão foi em 1965, o Cruzeiro venceu por 1-0. Na Copa do Brasil de 2014, os dois clubes fizeram a final, que talvez tenha sido o principal clássico aí na história entre os dois. Na primeira partida no Independência, o Atlético ganhou por 2-0, e no jogo de volta no Mineirão, o Atlético venceu por 1-0, ganhando então a Copa do Brasil. Foi aquela Copa do Brasil marcada por aquelas viradas bizarras do Atlético Mineiro, aquela contra o Flamengo. Sim. Tanto quanto o Corinthians quanto o Flamengo, o Galo perdeu o primeiro jogo por 2-0, viu o adversário abrir a contagem no jogo de volta e ele virou por 4-1 em ambos os casos. Em ambos os casos você olhava e falava, já era, acabou. Aí os caras, era surreal. E só uma correção, foi o José de Assis Aragão que fez o gol de goleiro. Falei. A maior invencibilidade do confronto é do Atlético Mineiro, entre 85 e 87, 13 jogos, com 5 vitórias e 8 empates. E nós temos duas versões das estatísticas. Né? Nós temos a versão do Cruzeiro e a versão do Atlético. Para não discutir em qual que está certa, né, a gente vai dar as duas. O Atlético diz que são 500 jogos, 200 vitórias do Atlético, 167 do Cruzeiro, 132 empates. Já o Cruzeiro diz que são 491 jogos, com 183 vitórias do Atlético, 165 do Cruzeiro e 132 empates. E finalmente temos o Coelho versus a Raposa,
né, pela primeira vez disputado em 10 de julho de 1921, que o América venceu por 2-0. Já foram disputados 364 jogos, 150 vitórias do Cruzeiro, 105 do América, 109 empates, e os dois clubes fizeram a final da Copa Sul-Minas de 2000, quando o América venceu por 1-0 e por 2-1, sacramentando-se campeão do primeiro regional da Sul-Minas. No estadual, né, nós temos um claro domínio dos 3 times da capital. O Atlético tem 44 canecos, o primeiro em 1915 e o último ontem. Estamos gravando na segunda, dia 8 de maio. O Cruzeiro teve 36, com o primeiro em 1928 e o segundo em 2014. E o América, o último em 2014. O último em 2014. E o América 16, o primeiro em 1916 e o último em 2016. Né, o 16 é o número cabalístico. Eu acho que é o palpite aí pra quem joga no bicho. Se o coelho for o 16 no bicho, olha... Eu não sei. No interior, nós temos o Vila Nova de Nova Lima, que ganhou 5 campeonatos, incluindo aí um tetracampeonato de 32 a 35 e mais um em 51. O Siderurgia de Sabará ganhou 2, 37 a 64. O Ipatinga ganhou 1 em 2005. E a Caldense ganhou 2002. Porém, foi aquele ano que os estaduais tiveram aquele regulamento bizarro, em que os times grandes não disputavam para disputar os regionais. Então você teve o Campeonato Mineiro sem os times grandes, que foi vencido pela Caldense. E aí depois você tinha o Supercampeonato, né, que era os times grandes mais os melhores colocados do Campeonato Mineiro, que foi vencido pelo Cruzeiro. Então tem aí esse asterisco. Né? Falando em sequências de títulos, né? Eu falei do tetracampeonato Vila Nova, o Cruzeiro também tem. Aí o Cruzeiro tem um penta, que o Atlético também tem. O Atlético tem um hexa, de 78 e 83, time do Toninho Cerezo, né? Principalmente Toninho Cerezo, Reinaldo. E o América tem um decacampeonato, né? Que é de 1916 até 1925. Cujo único clube que conseguiu essa sequência fora de Minas Gerais foi o ABC de Natal. E falando em times nacionais e títulos nacionais e regionais, o Cruzeiro tem 4 brasileiros, 66, 2003, 2013, 2014, e o Galo tem 1, 71. O do Cruzeiro em 66 era Taça Brasil ainda, né? Mas né, como se fosse o campeão nacional daquele ano. Copa do Brasil, o Cruzeiro tem 4, 93, 96, 2000, 2003, e o Galo tem 1, 2014. Série B, Vila Nova tem 71, Uberlândia 84, naquele ano que você tinha, né, naqueles anos que tinha taça de prata, taça de ouro, então você tinha acesso e descenso no mesmo ano, aquela zona. O América em 97 e o Atlético em 2006. Série C, América em 2009 e o Boa em 2016. Série D, Tupi 2011 e Tombense 2014. E a Copa Sul-Minas teve 3 edições, as 3 vencidas por Minas Gerais. 2000 pelo América, 2001, 2002 pelo Cruzeiro. Na época o capitão do Cruzeiro, inclusive, era o Sorin. O que gerou o apelido em Minas de só Minas, não era Copa Sul-Minas. Títulos internacionais. O Cruzeiro tem 2 Libertadores, 76 e 97. O Galo tem uma, 2013. O Galo tem 2 Copa Comembol também, 92 e 97. E a Recopa Sul-Americana, o Cruzeiro vencendo em 98, o Atlético vencendo em 2014. E o Cruzeiro também é bicampeão da Supercopa, 91, 92. Como a Supercopa, acho que eu cheguei a ver, mas a Supercopa foi um torneio meio efêmero, né? Ele foi de 88 a 97. Mas então tá aí registrada a correção. Agora, antes da gente falar jogadores mineiros na seleção brasileira, né, cabe ressaltar, né, um jogador de futebol que nasceu em Minas Gerais. Né, nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, né, onde é o clube tricordiano, que é um cara chamado Edson Arantes do Nascimento. Ele depois cresceu em Bauru. Ele tinha o apelido de Gasolina nas peladas de Bauru. Ele foi encontrado por um olheiro do Santos. Foi levado para jogar em Santos. Filho do seu Dondinho e da Dona Celeste. E aí em Santos ele adotou, né, para se chamar, o apelido dele de infância, porque, né, era o apelido que ele tinha em casa, né, o apelido de pelada dele era Gasolina, mas o apelido dele em casa era Pelé. Talvez você já tenha ouvido falar. Ele ganhou algumas coisas no futebol, jogou bem, parece. Parece, eu ouvi dizer. Eu não vi jogar, infelizmente.
né? Mas então é bom lembrar, né, que esse tal de Pelé, embora ele tenha feito ele tenha crescido no estado de São Paulo e tenha feito a carreira no estado de São Paulo, ele é mineiro, né, de Três Corações. Inclusive, na entrada da cidade, você tem ali uma escultura que são 3 corações e um Pelé socando o ar em cima. Parece que ele está pisando nos corações, inclusive. Mas é uma estátua de gosto duvidoso também. É como várias estátuas do interior brasileiro, né? É aquela estátua que não parece porcaria nenhuma. Mas então, né? Então, assim, tem um Pelé, né? Que é bom constar. Agora, falando dos jogadores mineiros, ou que jogavam em Minas, né? Essa foi outra reclamação que o pessoal fazia, né? Mas vocês não falaram do cara que jogava no Grêmio, mas, pô, ele nasceu em São Paulo, né? Então a gente vai falar jogadores mineiros e também os que jogavam em Minas na época. Na Copa de 2002, nós tínhamos 2 mineiros, que eram Roque Júnior e Gilberto Silva. E o caso do Roque Júnior é parecido com o do Pelé também. Porque ele inclusive habilidade. Inclusive o faro de gol. Sim. Porque ele nasceu na divisa de Minas com São Paulo, mas a carreira toda dele ele fez no interior paulista, né? Ele começou pelo São José. A carreira doméstica dele, né? Ele fez em São Paulo, né? Depois jogou no Palmeiras, foi campeão da Libertadores, né? Ele era uma espécie de xodó da torcida, porque ele jogou nos juniores do Palmeiras também, depois jogou Milan, Leverkusen, foi campeão da Champions League 2002-2003. E o Gilberto Silva jogou no América, depois no Atlético, depois foi no Arsenal, em que ele fez parte do time dos Invencíveis, né, que foi campeão da Premier League 2003-2004 invicto. Ele marcou o primeiro gol do Arsenal, o primeiro gol oficial no novo estádio, né, o Emirates. Depois voltou para o Atlético, ganhou o Libertadores. Na época da Copa ele jogava pelo Atlético. E na época da Copa, o Roque Júnior nunca jogou em Minas Gerais, né? Mas na época da Copa, além do Gilberto Silva no Atlético, nós tínhamos o Edilson no Cruzeiro. Na Copa de 94, nós não tínhamos nenhum mineiro e o Ronalducho, né? Então ainda Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Juvenil, 16, 17 anos, jogava no Cruzeiro, embora ele não tenha entrado em campo na Copa. Né? Na Copa de 70, nós tínhamos a dupla do Cruzeiro, né? Piazza e Tostão, ambos campeões da Taça Brasil de 66. O Piazza também foi campeão da Libertadores de 76, né? O Tostão não, porque ele se aposentou precocemente por conta do problema de vista dele, né? Causado pela bolada. Ambos jogavam pelo Cruzeiro na época da Copa. E na época da Copa também tinha o Fontana do Cruzeiro. E mesmo nessa Libertadores, ele já tinha sido negociado anteriormente ele com o foi Vasco. Pro Vasco, isso. Mas ele foi pro Vasco porque ele já estava, né? Sim. Enfim, essa é a versão que eu conheço. E além do Fontana do Cruzeiro, tinha o Dadá Maravilha do Atlético. Nas Copas de 58 e 62, nós tínhamos 2 mineiros, o Mauro e o Pelé. Na Copa de 62, inclusive, o Mauro foi capitão. Mas ambos não jogavam em Minas, né? O Mauro jogava no São Paulo, Pelé jogava no Santos. E na Olimpíada de 2016, que o Brasil foi medalha de ouro, nós tínhamos o Wilson, que era goleiro reserva e do Atlético Mineiro na época, e o Douglas Santos, que embora não fosse mineiro, jogava no Atlético Mineiro na época e era do time titular. Já o Wilson com U. Ele era o goleiro reserva, né? O titular era o Everton. Na verdade, o titular era o Fernando Praz, porém a CBF quebrou ele. Então, né, um abraço aí pra CBF. Bando de... Enfim. Bem, agora vamos passar para... Mas Jailson da Massa substituiu. Pronto, foi o momento clubista do programa. Que susto que eu levei agora. Vamos passar agora para o terceiro e último bloco para falar da história de Minas do Império até os dias de hoje. O mapa. Bem, Felipe, falamos, né, sobre a conjuração ou Inconfidência Mineira no final do primeiro bloco e agora retomamos aqui já do Brasil Império, né? Isso, agora falando aí no Brasil Independente, né, Minas Gerais se torna um dos principais centros de poder, né, do Brasil. Tanto que nós temos 2 grandes eventos no período imperial na região das Minas Gerais, que são, primeiro, a sedição militar de 33, que foi daqueles vários movimentos que criou o retorno de Dom Pedro I ao país, né? Queria tomar o poder para enfim, forçar um retorno de Dom Pedro I, mas foi logo abafado pelo governo regencial. E o outro, que esse também foi bastante importante, foi a Revolução Liberal de 1842, que
por que nós tivemos essa revolução liberal, né, em São Paulo e Minas? Porque em 1840 nós temos o golpe da maioridade, conduzido pelos liberais, que colocam Dom Pedro II no trono brasileiro, embora ele ainda não fosse maior de idade. E, com isso, os conservadores são alijados do poder. Com as eleições legislativas pós Dom Pedro II, em 3 de outubro de 1840, é uma eleição que entra para a história como uma eleição extremamente fraudada e tudo mais, mas assim, todas as eleições brasileiras, pelo menos até 1930, foram extremamente fraudadas. Não sei porque as pessoas implicam especialmente com essa, né? Mas ela ficou conhecida como eleição do cacete, inclusive, porque era assim, ou você voltava nos liberais ou te batiam, ou batiam em adversários, ou roubavam urnas, né? Então ficou conhecido como eleição do cacete, né? E aí passaram a dizer que o lema do Partido Liberal era para os amigos pão, para os inimigos pau. E aí os conservadores passaram a pressionar Dom Pedro II, né, via Conselho de Ministros, que era formado por conservadores, para que ele anulasse os votos da eleição via o poder moderador. Né, e essa vai para quem acha que o poder moderador não era um poder, não era uma intervenção real, né, acha que o imperador brasileiro não era uma rainha da Inglaterra, ele tinha poderes efetivos, né, estabelecidos por Dom Pedro I. E aí, Dom Pedro II declara as eleições anuladas, é dissolvida o parlamento, e aí os liberais fazem um levante armado contra essa ascensão do Partido Conservador, né, contra essa retomada pelo Partido Conservador, inicialmente em São Paulo, depois em Minas Gerais também. No caso das Minas Gerais, dos 42 municípios da região na época, 15 tomam parte do movimento, e o Exército e as Guardas Nacionais são enviadas para combater o movimento, o Exército liderado pelo futuro Duque de Caxias, inclusive. Nós tivemos algumas hostilidades por cerca de 2 meses, foi encerrado via negociação, e os líderes foram julgados, porém 6 anos depois eles foram absolvidos pela coroa, porque Dom Pedro II disse que com o perdão e a compreensão o Brasil iria mais longe. Né, na verdade foi, né, talvez uma das primeiras pizzas do Brasil. Né? No período imperial, a economia das Minas Gerais passa a sofrer uma mudança, já que você tem o início da produção do café na região das Minas Gerais, assim como em São Paulo. Ela se torna a principal pauta do Estado, embora seja menor em quantidade a produção cafeeira do Estado de São Paulo. E na segunda metade do século XIX nós já temos os primeiros avanços no setor industrial nas Minas Gerais, com a produção e manufatura de ligas de ferro na região das Minas Gerais. Com a República, nós temos a Proclamação da República, um movimento, né, descontente com a coroa, especialmente um movimento, né, das elites, especialmente por conta da questão da escravidão. Mas nós temos, com a formação da República, a ideia de um início de descentralização, né, de federalismo, né, o que inclusive, né, vai ser um federalismo bastante curioso, né, o do Brasil. Mas com isso, as autoridades dos estados, né, os presidentes dos estados, né, era presidente de São Paulo, presidente de Minas e tudo mais, passam a ter maiores poderes. Inclusive, naquela época, estados poderiam, por exemplo, contrair empréstimos no exterior. Ao contrário de hoje, né? Hoje só o governo federal pode fazer isso. Então, com essa descentralização, você tem uma valorização dos centros de poder estaduais, e com isso a ideia de novas capitais, ou então de modernização das capitais. E aí Minas Gerais, que tinha sua capital em Ouro Preto, que é um local de acesso complicado, né, pelo relevo. E na época Vila Rica, né? Na época ainda era Vila Rica, bem lembrado. Então, o governador Augusto de Lima encaminha a questão ao Congresso Mineiro, que, dentre 5 opções, escolheu o Arraial de Belo Horizonte como a futura capital das Minas Gerais em 1893. Em 1894 foi desmembrado do município de Sabará. Foram iniciados processos de construção dos prédios de governo pela comissão construtora da nova capital, com prazo de 5 anos, e em 12 de dezembro de 1897,
o então presidente de Minas, Crispim Jacques Bias Fortes, inaugurou a nova cidade, que na época tinha 10 mil habitantes. E em 1901, ela que tinha recebido o nome de Cidade de Minas, teve seu nome modificado para Belo Horizonte, já que, para evitar ali como é que eu posso dizer, uma confusão de nomes, já que a comarca também se chamava Belo Horizonte. E na República Velha, né, Minas Gerais fica marcado como um dos centros de poder do Brasil, né, por conta da chamada política de café com leite, né, que era um revezamento de poder, basicamente, ali, com algumas exceções pontuadas, como Hermes da Fonseca, um revezamento de poder entre Minas Gerais e São Paulo, que é onde nós tínhamos, né, os grandes barões do café, ou seja, as principais oligarquias brasileiras, que tinham influência política, influência econômica, e principalmente queriam ocupar o governo para próprio benefício, né? Para manipular o preço do café, para manipular a entrada de divisas estrangeiras, né? Aí tem convênio de Taubaté, temos o funding loan, temos vários episódios bastante curiosos na nossa história econômica, graças a essa, né, oligarquia super inteligente, preparada e altruísta que governou o Brasil. Né? Enfim, não vou nem entrar aqui em muitos detalhes. E o que acontece, né? Nessa lógica de descentralização, você tinha uma desculpa para a consolidação do modelo coronelista e patrimonialista do Brasil. Por quê? Porque como parte desse grande acordo de poder, os governadores dos estados apontavam o governo federal e era um grande compromisso, que era assim, o presidente da República não interferia nos estados e os estados não interferiam nos municípios. Então, cada coronel no seu galho, né? O coronel pequeno, o coronel do estado e os grandes barões. Só que, né, o início da resistência a esse modelo, né, como revoltas populares, né, revolta da vacina, por exemplo, o movimento tenentista, que era um movimento, né, de caráter positivista, de reformação do Brasil, modernização do Brasil, e também a crise do café, fez com que esse arranjo de poder fosse agravado. Ele viria a ter um fim com a Revolução de 1930. Porém, como exemplo, né, dessa importância das Minas Gerais na época, né, um aspecto bastante curioso é que o Brasil encomendou, em 1907, né, 2 encouraçados a um estaleiro britânico, né, o Armstrong Whitworth, que fica em Newcastle, e o Brasil foi o terceiro país do mundo a operar aquele tipo de navio, né, que é o encouraçado do modelo Dreadnought, né, que eram os novos navios, né. Então o Brasil se tornou uma marinha temida, digamos assim, com capacidade de projeção de força, iniciou uma corrida armamentista na América do Sul, inclusive, e a classe e o primeiro navio receberam o nome de Minas Gerais, mesmo Minas Gerais não tendo porto, não tendo mar. Foi o primeiro Minas Gerais e depois o São Paulo, como um sintoma dessa dualidade de poder. E uma coisa que é bastante curiosa, que é o seguinte, nessa época, um cantor, Eduardo das Neves, ele adaptou uma canção napolitana chamada Vieni sul mare e fez uma adaptação para falar do encouraçado Minas Gerais, e ela tinha um verso que dizia, né, que falava do poderio do navio, a armada viril, e falava: ó Minas Gerais, quem te viu não te esquece jamais. E essa música foi adaptada depois para ser o hino extraoficial das Minas Gerais. Então a música que todo mundo conhece como Ó Minas Gerais, fala das riquezas, né, do blá blá blá, começa como uma música adaptada de uma música napolitana para falar do encouraçado por conta dessa influência política. E aí nós temos a Revolução de 30, que foi o seguinte, né, o paulista Washington Luiz deveria, né, favorecer um mineiro para sua sucessão, porém ele favorece outro paulista, o Júlio Prestes. Com isso, Minas Gerais se junta à Aliança Liberal com Paraíba e Rio Grande do Sul, né, a Paraíba que se negou a reconhecer o presidente, por isso que sua bandeira diz nego, não é nego, é nego. E Rio Grande do Sul, de um tal Getúlio Vargas, na época, e a Aliança Liberal acaba então por derrubar o governo, né, instaurar um novo governo com uma nova constituinte, uma constituição extremamente progressista para a época. As mulheres votaram nas eleições municipais pela primeira vez no Brasil, e aí,
quando chegou a hora de termos a eleição presidencial, Getúlio Vargas falou que, olha, gostei desse negócio de mandar, vou ficar aqui, e tivemos o golpe do Estado Novo em 1937. E foram 15 anos de GG. e só duas curiosidades, né? Você citou o paulista Washington Luiz, só que o apelido dele era Paulista de Macaé, porque ele nasceu no estado do Rio, mas teve toda a sua formação e carreira política em São Paulo. E o termo café com leite, né? Claro, São Paulo era o maior produtor de café, Minas o maior produtor de leite. Mas ambos estados estavam ligados fortemente à indústria do café, que era a maior commodity do Brasil na época. Minas era o segundo maior produtor de café. Esse apelido café com leite, de certo modo, não sei nem se ele faz tanto sentido assim do ponto de vista literal. Mas no período, né, do Getúlio Vargas, né, aquele boom de industrialização, com a ideia de você modernizar o país a partir de uma centralização, de uma planificação da economia, nós temos, né, um marco na indústria das Minas Gerais, a primeira indústria planejada do Brasil, que é a cidade industrial de Contagem, em 1941, que atualmente é um distrito de Contagem. E que, inclusive, na ditadura militar, teve uma greve geral em Contagem, concomitante à greve de Osasco, que foram muito simbólicas, né? Porque muita gente fala das greves do ABC no final da década de 70, mas na década anterior teve esses dois movimentos também que foram bastante importantes. Eu, por exemplo, não conhecia, admitindo aqui minha ignorância. E aí, no fim da década de 1940 e década de 1950, nós temos um processo de transformação muito ligado à figura do Juscelino Kubitschek, né, o JK, que foi prefeito de Belo Horizonte, depois governador de Minas, 51-55, e depois presidente da República, 56-61. Né? Ele é muito lembrado por Brasília, mas nós temos a criação da Companhia Energética de Minas Gerais, construção de usinas hidrelétricas, abertura de rodovias, desenvolvimento da metalurgia, sustentado pela exploração do ferro na região central do estado, né? Ali o quadrilátero ferrífero, o triângulo mineiro, né? Não sei, né? Geografia com geometria. Com ainda a ideia de uma industrialização a partir da centralização, Minas Gerais cresce muito na década de 1970, naquela ideia de milagre econômico, né, do Brasil, porém lembrando que não existe milagre econômico, então se você, né, independente de opções ideológicas quaisquer, se você não sabe o milagre econômico da década de 1970, a conta dele chegou na década de 1980 e gerou aquele cenário de hiperinflação e tudo mais. Então, né, não existe milagre econômico. Um abraço para o nosso querido Daniel Souza, que está nos ouvindo. Assim como o milagre econômico alemão-japonês foi na base dos planos de reconstrução dos Estados Unidos, em que jorrava dinheiro. Falando um pouco, né, para fechar, né, no programa de Pernambuco nós mencionamos o Lula como único presidente pernambucano. No caso de Minas Gerais, nós tivemos 5 presidentes nascidos em Minas Gerais e ainda outros casos curiosos, né? O 6º presidente do Brasil, Afonso Pena, de Santa Bárbara. O 9º, Venceslau Braz, de Brasópolis, que mudaram o nome depois em homenagem a ele. Arthur Bernardes, o 12º, de Viçosa. O 21º, JK, de Diamantina. E a Dilma, a 36ª, que ela teve sua carreira política no Rio Grande do Sul, né? Porém ela é nascida em Belo Horizonte. De Minas Gerais ainda vieram 2 presidentes interinos, o Delfim Moreira e o Carlos Luz. O Carlos Luz, inclusive, é o presidente que foi empossado, que ocupou a presidência por menos tempo na história, 3 dias. Né? Mal deu tempo dele ser empossado. Não é que nem, por exemplo, a Ellen Grace, né? Que teoricamente foi a primeira mulher a ocupar a presidência. Por quê? Porque o Lula estava viajando, o José de Alencar estava doente, o presidente do Senado, o Sarney estava não sei aonde, o presidente da Câmara estava não sei aonde, e ela, como presidenta do STF, ocupou a presidência ali por um dia, mas sem ser empossada. E aí nós temos o caso Tancredo, né, que era de Minas Gerais, né, teve sua carreira política em Minas Gerais, foi eleito pelo voto indireto em 85, não assumiu, né, morreu antes de assumir. E o caso Itamar, né, que foi presidente com o impeachment do Collor, ele que teve a sua carreira política em Minas Gerais, porém ele foi registrado o seu nascimento em Salvador e ele nasceu no mar.
Ele nasceu num navio, numa viagem pelo litoral, né? Então ele foi registrado em Salvador, porém teve sua, né, cresceu e teve sua carreira em Minas Gerais. Então dá para dizer que, né, coloca aí nesse panteão aí de presidentes mineiros. Hoje, Minas Gerais tem cerca de 20 milhões de habitantes, o segundo estado mais populoso. As suas 3 maiores cidades são Belo Horizonte, com 2,5 milhões, Uberlândia, com 670 mil, e Contagem, com 650 mil. Né? Eu não sei se a contagem da população de Contagem está muito precisa. O PIB de 516 bilhões de reais, é o terceiro estado mais rico da federação. Cerca de 10% do seu PIB está ligado à extração mineral. Vejam, extração. Não estou falando de metalurgia, de siderurgia, estou falando da extração mineral. E mais de 40% da produção mineral nacional é em Minas Gerais. E é o maior produtor de café do Brasil atualmente. Mais de 60% da produção brasileira de café é em Minas Gerais. E ambos são, né, ambos eu digo minérios em geral, né, tanto minério de ferro, ouro, ligas e tal. E o café são os 2 principais produtos de exportação das Minas Gerais. E uma outra curiosidade, né, sobre a geografia mineira é que é o estado com o maior número de municípios no Brasil. Acho que são mais de 1.000, salvo engano, até conferir daqui a pouco, enquanto o Felipe tece suas considerações finais e também indica a sua dica cultural. Como sempre, né, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera. Espero que tenham gostado aí do programa, especialmente nós ouvintes mineiros. Esperamos não ter nenhuma acusação de clubismo nesse momento. E minha recomendação de leitura vai ser qualquer coisa sobre Minas Gerais do Kenneth Maxwell. Ele é um dos principais brasilianistas, né? É curioso isso, né? Porque um dos principais historiadores sobre Minas Gerais não é brasileiro. Mas ele tem livros interessantíssimos, como A Devassa da Devassa, o livro, recentemente, que é organizado por ele, que é o livro de Tiradentes. Então, porque Tiradentes e a questão da conjuração mineira, normalmente ela é ligada, né, a 2 coisas. Né? Ou essa coisa do mártir, né? A narrativa oficial, né? Uma coisa bem heróica, bem grandiosa, bem épica, ou então uma coisa meio cercada até de teorias da conspiração, né? Que o Tiradentes não morreu, o Tiradentes fugiu para a França, executaram outra pessoa no lugar dele, e que todo mundo ali era maçom, e eram Illuminatis, e os reptilianos, alguma coisa assim, financiados pelo Jorge Soros, não sei. Então, os livros do Kenneth Maxwell são muito bons sobre esse assunto. Caso você se interesse, caso você seja, por exemplo, um mineiro que se interessa pela história do estado de Minas Gerais, minha dica é essa, Kenneth Maxwell. E a minha dica é o romance quixotesco do Fernando Sabino, que faleceu ano passado, O Grande Mentecapto, no qual o protagonista, né, o Geraldo Viramundo, ele acaba percorrendo boa parte dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é uma história que mostra as particularidades de diferentes municípios de Minas também. E a música de encerramento desse Fronteiras não poderia ser outra que não uma partida de futebol da banda mineira Skank. Mas parte da composição é do Nando Reis. Sim, o Nando Reis é coautor da música junto ao Samuel Rosa, mas é uma música muito bacana, né, principalmente para minha geração e do Felipe. E o clipe também é muito bacana, que mostra imagens do clássico entre Atlético e Cruzeiro. E a gente pensou, né, em outras, né, ou Minas Gerais, ou alguma música do Milton, mas o Milton, assim como Itamar, é um mineiro de consideração, né, ele nasceu no Rio de Janeiro e com poucos anos de idade mudou-se para Minas. Mas, então... Ou então Beto Guedes, meu pai gostava muito também, de Beto Guedes. Só para constar aqui, Beto Guedes, tinha que citar Beto Guedes. Meu pai gosta muito do Fernando Bran também, torcedor da América, que faleceu recentemente também. Mas vamos aí de Skank com uma partida de futebol. Pick up, pick go!
vida é uma partida de futebol. Piga, piga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Sem a chave do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma